Hoje iniciamos o primeiro episódio de uma série de escolas interativas intituladas Tecnologias Educacionais em Debate. Nesses programas falaremos sobre possibilidades pedagógicas relacionadas à educação na cultura digital. Esses temas, eles foram selecionados a partir das fichas com recursos educacionais. Iniciar hoje, nessa série de escolas interativas, o intuito é discutir tecnologias educacionais na escola. Então, é a educação nessa cultura digital, né? Os temas foram selecionados a partir de um material, que são as fichas com recursos educacionais, que foram compiladas, foram organizadas pela Coordenação de Tecnologias Educacionais, aqui da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais da Secretaria de Estado de Educação, né, para a indicação dos professores que participam do projeto Conectados 2.0. Para quem não conhece, o projeto Conectados 2.0 é um projeto que acontece agora em 2017, em 500 escolas, né, ele teve o projeto piloto ano passado, esse ano, com 500 escolas da rede estadual do Paraná. O intuito dele é discutir lá no contexto escolar a prática escolar mesmo dentro da tecnologia educacional, que é um contexto que o aluno já está inserido. Então, a discussão, essa série de escolas interativas é dentro desse contexto também, né? O denominador comum do projeto Conectados é a educação na cultura digital, uma vez que os alunos já estão inseridos e que aqui nós compreendemos a importância de se discutir, se debater esse assunto na escola, né? E discutir novas práticas, novas formas de ensinar, novas formas de aprender. Então, é com esse intuito. E para isso, hoje nós escolhemos o tema GeoGebra. Então, o GeoGebra vai ser o primeiro assunto dessa série de escolas interativas. O GeoGebra é aquele software matemático, né, de software de geometria dinâmica, multiplataforma, que, né, Windows, Linux, o macOS, ele roda em todas as plataformas, ele é um software livre, de código e licença aberta. Para você utilizar, você pode baixar o software, você pode fazer um resuminho breve aqui, você pode usar um aplicativo no celular, você pode utilizar ele online. Então, nós vamos falar um pouquinho desse software, que ele tem um diferencial por ser em 3D, então ele vai proporcionar essa dinâmica diferente que o quadro e o papel proporcionam, né, para o aprendizado da matemática. E o que a gente tem em comum aqui hoje são 3 professores que se utilizaram desse software para redimensionar a prática deles na escola, né? Então, a gente vai usar o critério de apresentação de distância, né? Eu quero pedir primeiro para o professor Sérgio Dantas, que é da Unespar, da Universidade do campus de Apucarana. Então, vou pedir para ele se apresentar. Depois, nós vamos pedir para a professora Luciana. A Luciana Fonseca é professora do Estado. Ela trabalha numa escola em São José dos Pinhais e está lá agora, né, pela web com a gente. Então, vou pedir para ela falar um pouquinho do percurso dela, profissional. E a professora Silvana, que está aqui do meu lado, que é nossa colega aqui de trabalha aqui na Coordenação de Tecnologias Educacionais, também, todos licenciados com licenciatura em matemática, e vão debater esse assunto com a gente hoje. Então, professor Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Bom, eu queria tentar fugir um pouco desse academicismo, né? Vocês já sabem quem eu sou. Sou o Sérgio Dantas e sou professor de matemática. Acho que realmente é isso que importa aqui, né? Eu sou da Unespar, do Apucarana. Eu trabalho atualmente com a formação de professores, mas já trabalhei com a formação de educação básica, trabalhei no ensino fundamental e médio durante 10 anos da minha vida, né? E a minha questão aí, eu até queria dizer que eu agradeço muito o convite à Secretaria de Educação por ter considerado o meu nome para essa discussão. Eu acho que essa é uma iniciativa extremamente importante, né? Porque a gente consegue atingir pessoas que não têm a possibilidade de estar em lugares, atingir as pessoas nas casas delas, na escola, com um debate que me parece bastante interessante. Então, é isso. Eu tenho uma trajetória de formador de professores e nessa trajetória de formador de professores eu passei a utilizar o GeoGebra. Foi motivo da minha pesquisa de doutorado e ao longo dessa conversa que eu vou ter aqui, eu vou discutir um pouco e dizer como que isso aconteceu. Ok? Então, obrigado pelo convite novamente e estou à disposição. Professora Luciana Fonseca, está me ouvindo? Boa tarde a todos. Olá.
Gostaria de agradecer o convite da professora Silvana também, por ter lembrado do nosso nome aqui. Gostaria de agradecer, né, primeiramente. E eu atuo na educação básica desde o ano de 2009, foi o primeiro ano que eu ingressei, e logo no primeiro ano eu já comecei a trabalhar com o GeoGebra. E eu pude perceber que os alunos, eles gostam muito dessa parte, né? Eles podem visualizar os conceitos geométricos, né? E além disso, trabalhar também com função. E eu me formei em Ana Vitória, em 2008, tive contato com o GeoGebra na minha graduação e também nos cursos de formação e semanas pedagógicas. Então, boa tarde a todos, né? Nosso encontro hoje aqui, né? Eu acho também muito válido, né? Até por conta de a gente saber que muitas pessoas, professores e alunos também, vão poder ter acesso, né, a essa nossa conversa hoje a respeito do GeoGebra, que é um software que possibilita várias ações assim em sala de aula, tanto do aluno propriamente dito, quanto do próprio professor, né? Então, assim como o professor Sérgio falou, também professora de matemática, atuei na educação básica, mais no ensino fundamental do que no médio. Mas de uns 5 anos para cá, o meu foco mesmo é a formação de professores. Então, eu cheguei a ministrar cursos quando eu trabalhava no núcleo aqui em Curitiba, específico mesmo do GeoGebra, né? Então, gosto bastante de mexer com tecnologia, né? Acho que faz parte da minha identidade, assim. E gostaria também de agradecer os dois, professora Luciana e professor Sérgio, terem aceito esse convite de estar participando com a gente hoje dessa conversa. Só avisando, né, o pessoal que está participando, depois eu gostaria de saber quantos a gente já tem participando e tal, que a gente tem um chat, né, que é a maneira de interação de vocês. Então, aproveitem para mandar ali as dúvidas que vocês têm para o professor Sérgio, professora Luciana, professora Silvana, para a gente, né, tornar essa interação melhor ainda com a participação de vocês aí no chat. Tem a Andréia. A Andréia é da Coordenação de Tecnologias Educacionais e está ali no chat, mediando, então fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para sugerir, tá bom? Só pede para a professora Luciana aumentar um pouquinho o microfone dela. Professora Luciana, vou te pedir um favor, antes de continuarmos aqui. Aumenta um pouquinho o volume do teu microfone. Verifica se você... A gente fez alguns testes aqui, mas ainda está um pouco baixo. Então, primeiro assim, só para a gente contextualizar, gostaria de perguntar para os três, por que vocês utilizam o GeoGebra, né? Por que esse software? Por que essa maneira? Vamos, professor, quem quiser responder primeiro, acho que o professor Sérgio poderia responder primeiro, depois a Luciana e a Silvana. Tá. Bom, a primeira coisa é que eu conheci o software por meio de uma colega de trabalho, Lorena Baldini, daqui de Apucarana, trabalha na SET, né? Eu trabalhava numa faculdade com ela, isso já faz uns 10 anos. E ela chegou um dia, entre uma aula e outra, e falou assim, ó, Sérgio, eu conheci um software chamado GeoGebra, o que você acha? Eu já utilizava o Cabrilho Geometry e utilizava o Maple. Dois softwares que davam conta, um trabalhava com questões de geometria e eu trabalhava com questões de funções. Eu falei para a Lorene, olha, eu não quero aprender mais uma coisa nesse caso, porque eu já tenho dois softwares que dão conta do que eu preciso. E aí, outro dia eu insisti, Sérgio, além do Cabri, não dá para plotar funções, o GeoGebra consegue. Eu falei, aí já fica mais interessante. E outra coisa, o software é livre. Os softwares que eu tinha não eram livres, né? Tinha que pagar para utilizar, tinha que comprar licença. Então, isso se tornou completamente interessante para mim nesse momento. Eu passei a utilizar. Né? Eu não gosto muito dessa definição de chamar o GeoGebra de um software de geometria dinâmica. Né? Porque para classificá-lo como software de geometria dinâmica depende de quem usa. E além disso também, ele é mais do que um software de geometria dinâmica. Um software para trabalhar com funções, com aritmética, com álgebra, com cálculo, com tudo de matemática. E além de trabalhar com matemática, para mim, o GeoGebra é uma suíte de criação. Porque eu posso trabalhar
Bom, o GeoGebra é para ensinar matemática, mas eu posso fazer uma outra opção também. Eu posso trabalhar com o GeoGebra para construir coisas, construir GIFs animados, para construir animações, para construir até arte. Né? Eu consigo fazer arte digital com o GeoGebra, utilizando alguns comandos dele. Então, por isso que eu não gosto de classificá-lo, porque aí se eu classifico ele como software de matemática, um software de geometria, eu estou limitando na minha linguagem o que eu posso fazer com ele. Eu acho que os construtores do software foram muito felizes em criar um aplicativo que serve muito bem para executar a matemática escolar, né? A matemática do livro didático, de quem tem interesse em fazer isso, serve para ir além da matemática escolar, aquela que não consta no livro didático, serve para a gente da universidade formar professores e serve para pessoas que não estão querendo fazer coisas com matemática, mas apenas construir objetos, construir imagens, construir animações, fazer o que querem. Então, por isso que eu falo que, para mim, o GeoGebra é uma suíte de criação, uma suíte de criar coisas, ok? E que essas coisas podem ser relacionadas a um ensino de matemática, que na maioria das vezes mas pode ser para criar coisas que não têm a ver com ensinar matemática, simplesmente para a pessoa produzir. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque eu não quero simplesmente reproduzir pessoas iguais a mim. Né? A gente forma na escola pessoas que não serão matemáticos, né? Educadores matemáticos, serão engenheiros, historiadores, geógrafos, médicos, e essas pessoas têm que ter um uso dessas coisas com a matemática que dê conta de resolver os problemas delas. Né? Eu quero resolver equações, funções, construir objetos geométricos. Mas as pessoas não querem, às vezes, fazer isso. Elas querem aprender matemática no nível elementar para resolver problemas. Então, limpando um pouco isso, eu acho que eu consigo dar a essa oportunidade de falar assim, usem o software para fazer as criações que vocês acharem que devem fazer com ele. Isso que para mim é uma suíte de criação. E nesse sentido, eu acho que de ferramentas de criação, me veio até a ideia do movimento Maker, né, que a gente está estudando bastante aqui na secretaria. Me recordo, até vou puxar aqui parte familiar, meu marido, apesar de também ser formado em matemática, mas a gente construiu um guarda-roupa e eu lembro que para a gente poder fazer esse guarda-roupa específico, ele fez a construção no GeoGebra mesmo, sabe? Para ver se ia dar certo a questão do espaço, a ideia mesmo que ele queria das prateleiras. Isso era ele mesmo, não era eu que queria, sabe? E ele foi lá e fez e o GeoGebra serviu como auxílio. Então, eu no meu caso, assim, às vezes você prepara uma aula para o GeoGebra, não necessariamente com um arquivo para os alunos construírem ali, mas você também pode partir, por exemplo, de um programa já pronto, alguma formação, você vai elaborar alguma prova e o GeoGebra te usa como apoio no teu ensino, né? No processo ali de você preparar as suas aulas, né? E isso também eu acho que é bem válido. Na época que eu conheci o GeoGebra, também foi na época da faculdade, a gente utilizava o Cabri, né? Naquela época, que não era uma versão de demonstração, né? E a gente não tinha condições na época de pagar a versão ali, mas eu lembro que eu fiquei muito contente quando a gente teve esse contato com o software, porque daí a gente podia utilizar livremente e baixar naquela época somente na versão desktop, né, que tinha. Hoje a gente via aí uma infinidade de possibilidades que nem a professora Keila tinha colocado no início, né? A professora Luciana? Bom, para a utilização do GeoGebra em sala de aula, eu vejo assim que ele a nós, professores, tirar os alunos daquele ambiente da sala de aula. Um ambiente mais cansativo e proporcionar, então, uma outra visão daquele mesmo conteúdo que a gente passou em sala de aula, certo? Isso eu vejo, assim, na educação básica, principalmente, auxilia bastante eles na compreensão dos conteúdos. Sim. Então tá. Eu estava pensando aqui, né, vocês falando dessa dimensão que o GeoGebra tem, e aí me veio à mente também o protagonismo do aluno, né? Então, já que é um software de criação, isso na mão do aluno, ele vai se potencializar de uma maneira esplêndida aí. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, já estão falando, mas assim, aprofundassem um pouquinho mais sobre a experiência do uso do GeoGebra na sala de aula, né? Com os alunos, com a discussão, com a construção ali, com o planejamento das aulas. Então, o professor Sérgio no contexto da universidade, a professora
Silvana e a professora Luciana no contexto da educação básica, né? A Silvana aqui no contexto de formação de professores também, como o professor Sérgio. Professor Sérgio, vou começar pelo professor Sérgio, daí a gente... Tá ok, parece que eu vou seguir sempre essa mesma ordem, né? É o seguinte, eu gosto de utilizar o computador, o celular, qual seja a tecnologia, não como um momento especial da minha aula, tá? Se pudesse, eu aboliria todos os laboratórios de informática. Por quê? Porque eu acredito que a tecnologia, ela não pode ser um momento especial da aula, ela tem que ser um momento em que ela seja útil. Então, veja bem, eu tenho um dado problema de um certo tópico de matemática, e aquele dado tópico não me pede a utilização do GeoGebra, então eu utilizo. Mas tem certas investigações que eu desejo fazer que eu não consigo encontrar uma forma mais econômica, mais interessante de encontrar a solução, ou mais interessante de aprender aquele tópico, aí eu passo a utilizar o GeoGebra. Por exemplo, ontem eu solicitei que meus estudantes da disciplina de cálculo, geometria analítica, né, de cálculo diferencial, aliás, levassem os seus celulares para a sala de aula com o GeoGebra instalado. Nós vamos estudar extremos de funções, mudança de concavidade, pontos críticos e, lógico, os pontos de máximos e mínimos. E aí eu falei, como que a gente vai fazer isso? A gente pode utilizar os métodos algébricos, que foi a derivada primeira, a derivada segunda, mas antes a gente pode visualizar o próprio gráfico, investigar o gráfico com comandos do software. Então, naquele caso foi necessário. É como se a gente pegasse do estojo, tirasse o dispositivo tecnológico e falasse, ele é útil neste momento. E aí, quando a gente vai fazer as afirmações sobre os teoremas, quando a gente vai demonstrar os teoremas, isso fica muito mais facilitado. Por quê? Porque o conjunto de coisas que o estudante pode falar a partir daquele ambiente, onde ele utilizou uma tecnologia para investigar o problema, possibilitou um ambiente mais rico de ele produzir afirmações. Entendeu? Então, veja bem, eu quero que o meu estudante seja capaz de produzir afirmações. Porque ao produzir essas afirmações, a sua construção daquele conhecimento vai ter um aspecto mais elaborado para ele. Então, à medida que o software permite a representação gráfica, a representação tabular, errar, construir, desconstruir, né? Ele vai produzir afirmações com que aquilo que eu estou falando com ele tenha sentido, tenha significado. Quer dizer, ele participa da construção do conhecimento, né? Ele não é somente alguém sentado ali, vendo alguém num quadro, esboçando coisas, falando do que ele sabe, do que ele gosta. Eu penso que ele passa a gostar, porque ele passa a ter uma relação onde ele pode fazer afirmações seguras sobre aquilo. Então, o GeoGebra, na minha prática, permite isso. Permite que o estudante faça afirmações. E, além disso, esses dispositivos como celulares e tablets, eles vencem um pouco o uso do notebook. Por quê? Porque ele pode voltar para casa com o seu tablet ou com o seu celular, revendo aquilo, né? Porque muitos estudantes aqui da Universidade do Paraná moram em outra cidade. De repente ele volta para casa, poxa, olha que legal, pronto, esse gráfico, vou reolhar isso, examinar melhor essa função. Então, quer dizer, aquilo passa a ter uma obliquidade, passa a estar presente com ele em vários momentos. Então, eu quero que ele utilize tecnologia assim. A hora que ele achar o útil, ele tira do bolso, coloca o gráfico, olha. Então, por isso que para mim é mais interessante utilizar um aplicativo GeoGebra no celular. Ok? Arrasou, professor. Fico encantado, porque é bem essa perspectiva, né? Professora Luciana, falar um pouquinho. Professora, resolveu o problema do microfone? Resolvi, eu acho que, não sei, eu gostaria de fazer um teste para ver se vocês estão escutando melhor agora. É um pouco melhor. Sim, pode falar, professora. Então, tá bom. Então, sobre quando eu utilizei, é isso? Pode falar mais alto. Sobre quando eu utilizei? Isso. Falar um pouquinho de como que você utiliza o software com os alunos, né, em sala, de que maneira que você utiliza efetivamente, né? Eu decidi um corte agora. Silvia, você consegue testar com ela e a gente joga para a Silvana? Acho que eu vou pedir para a Silvana responder e daí você conversa com ela ali em particular. Tá. Bom, tá bom, obrigada. Bom, o GeoGebra eu utilizei com os alunos
em alguns momentos diferentes, assim. Como eu comentei antes, então eu estava atuando no ensino fundamental, anos finais, né? Então ali 6º, 7º ano, eu sempre procuro levar no laboratório de informática mesmo por ser algo assim que a gente vê que brilha nos olhos, né? Dos alunos, deles irem para lá e sair daquele ambiente de sala de aula, que infelizmente a gente sabe que às vezes é aquelas cadeiras uma atrás da outra, tem essa questão tradicional ali que a gente tenta desfazer, né, em muitos momentos e muitas possibilidades quando dá. Então, geralmente eu até trouxe aqui um exemplo, depois, deixa eu abrir aqui na minha tela, se possível. Quando eu estava trabalhando em União da Vitória, o pessoal do PIBID lá da Unespar, eles compartilharam com a gente, participei lá de uma oficina de 4 horas, e eles disponibilizaram no site, esse site que está aqui, PIBID Unespar, depois vocês vão poder encontrar no link que a gente, num site que a gente elaborou aqui junto com a Andréia e a equipe da CTE. Depois a Andréia pode estar colocando ali, talvez no bate-papo, o endereço para vocês, desses livros aqui embaixo, ó. O GeoGebra e a Matemática da Educação Básica, livro do professor, então é possível fazer o download e também a versão do aluno. Esse aqui da versão do aluno, deixa eu tentar abrir aqui também, ele tem as tarefas para os alunos, eu acho isso bem interessante, até para talvez pegar aquele professor que nunca teve acesso ao software e daí assim, como que eu vou usar? Então aqui ele já pode ter uma ideia inicial para isso. Deixa eu vir aqui mais para baixo. Então, aqui, por exemplo, esse livrinho, ele começa com frações. Então, ele tem a tarefa, ele mostra aqui, por exemplo, o arquivo já do GeoGebra. Então, essa extensão aqui, GGB, é por conta do software mesmo. Lá no site onde eu estava, ele apresenta aqui, ó, vocês podem observar, todas as outras tarefas referentes a esse livro aqui, sabe? Então, por exemplo, esse daqui primeiro, ele trabalha a questão de medidas de comprimento, né? Então, o aluno pode já estar abrindo esse arquivo, e foi até uma das turmas que eu levei eles no laboratório, foi fazendo essas atividades iniciais aqui, sabe? Então, o aluno poderia arrastar essas cordas para tentar medir o fundo da sala. Então, ele tem aqui as perguntas já direcionadas, e esses livrinhos, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui direito. Deixa eu tentar por aqui. Eu vou abrir aqui, Silvio, daí qualquer coisa me diz se não estiver mostrando. Ele já vem com umas folhas destacadas, sabe aqueles picotinhos que tem assim? Então, cada tarefa do que está aqui, que eu estou mostrando na tela para vocês, tarefa 2, aqui do lado esquerdo, na margem, ele tem esses picotinhos. Então, por exemplo, o professor pode levar os alunos ao laboratório, os alunos fazem o registro ali, fazem as afirmações, né, pegando um pouquinho do link ali que o professor Sérgio comentou, e podem responder essas atividades. Então, esse livrinho aqui me ajudou bastante. Eu digo livrinho só porque ele é o formato dele, tá? Mas é um livro muito bacana, que foi produzido pela equipe de professores e alunos ex-pibidianos e alunos também da época ali, quando foi feita essa edição. Um outro momento que eu usei o GeoGebra foi na formação de professores, né? Então, quando eu estava atuando no núcleo de Curitiba, na CRTE, né, a gente tinha um curso específico que era do GeoGebra. Então, ali os alunos, né, então professores, então eu buscava fazer uma abordagem até mesmo instrumental, para eles conhecerem o software, para ver para que servia cada menu, cada botãozinho, mas no primeiro momento era sempre para eles explorarem. Então, uma atividade que eu lembro que eu fiz na faculdade com outro software, foi com o professor Emerson Rolkowski, ele pediu para a gente, isso foi que eu passei, para eles desenharem numa folha de papel aquele desenho básico que a gente faz de uma casa, né? E a partir desse desenho no papel, ele transpor isso com as ferramentas que ele tinha ali, por exemplo, no GeoGebra, no intuito assim dele ir conhecendo o que ele tinha, o que eram aquelas ferramentas, para ele ir investigando e tendo essas afirmações, esse botão serve para isso, esse para aquele, para não ficar aquela coisa muito maçante, assim, do professor lá na frente falando como é que funciona e tudo mais. No curso com os professores, desse que eu falo em questão, então, depois de fazer esses experimentos, a gente mostrava também onde que eles podiam estar fazendo o download. Então, no nosso material também está aqui na tela, deixa eu abrir para vocês, tem o site oficial do GeoGebra, né, que é esse aqui do geogebra.org.
Então, a gente pode estar usando o GeoGebra, como já foi falado, online mesmo. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, na calculadora gráfica, que eu já deixei aberto aqui para eventuais problemas técnicos, né? Então, a gente pode estar usando o GeoGebra aqui, né? Fazendo umas construções aqui aleatórias, só para mostrar aqui, talvez para os professores que... Então, eu vou começar novamente, porque eu acho que não deu para escutar direitinho, né? Eu trabalhei em 2 momentos, né? Foram aleatórios, não foi nas mesmas escolas, na verdade, foi numa escola onde eu trabalhava também, em União da Vitória. E eu trabalhei com os alunos do 7º ano, a parte de geometria plana, né? Dos triângulos, a soma dos ângulos internos. Então, como a professora Silvana colocou, eu pedi para que primeiro eles tivessem esse primeiro contato com o GeoGebra, então eles clicassem nas abinhas ali e eles mesmos começassem a construir as figuras, certo? Aí depois sim eu passei uma orientação para eles de como construir então os triângulos, né, para aqueles que não haviam conseguido. Pedi para que eles marcassem os ângulos internos ali. Aí eu pedi para que eles, numa folha de papel mesmo, efetuassem aquela soma dos ângulos internos do triângulo e verificassem, então, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, é 180 graus. E no 9º ano, na parte de funções, também trabalhei com o GeoGebra, mas mais relacionando o estudo da questão dos coeficientes, né, na função do 2º grau, coeficiente A, B e C, como o professor Sérgio colocou, né, a parte ali do cálculo, onde o professor trabalha lá na faculdade, eu trabalhei com o estudo dos coeficientes, os coeficientes A, B e C, na função do 2º grau, certo? Só que daí, com os alunos do 9º ano, eu não consegui realizar a atividade em sala de aula, mas eu pedi para que eles baixassem o programa e eles mesmos fizessem esse estudo em casa. Então, eles teriam que fazer um registro. E não no caso da atividade do 7º ano, foi feito, então, o registro em sala de aula mesmo. Acho que agora ficou melhor com o foninho. Não sei se vocês estão conseguindo me escutar melhor agora. Sim, ficou bem pior, Luciana. Aí, como caiu a conexão aqui, eu aproveitei para falar, tá? Uhum. Quase não gosto de falar, então eu comecei a falar. A gente via aqui que vocês estavam segurando as pontas aí, né? Muito obrigada. E daí, assim, a gente sabe que o professor Sérgio, ele trabalha num curso de formação, né, para o GeoGebra. A gente tem algumas pessoas perguntando aqui se o senhor tem um livro também, estão interessados no curso de formação que o senhor trabalha, então querem saber se é gratuito, certificação, toda aquela história. Tá, ok. Então, esse curso de formação, atualmente, nós estamos planejando a 13ª edição, tá? Esse curso nasceu a partir de eu e o Romulo Lins, o professor Romulo Lins, da Unesp de Rio Claro, que, aliás, não está mais entre nós há pouco tempo, meu orientador de doutorado, e que aproveitar para prestar uma homenagem a ele, né? Ele, quando me orientava, nós trabalhávamos com um projeto de formação de professores. Nós tínhamos isso na Unesp de São Paulo, né? Na Unesp de Rio Claro. E aí, em das oficinas com professores, os professores pediram, poxa, vocês poderiam dar um curso de GeoGebra para a gente. Mas como os professores não podiam estar o tempo todo na Unesp com a gente propôs um curso que fosse semipresencial. E aí a gente propôs o curso e aconselhou a primeira turma. Eu estou me confundindo porque o som está atrapalhando. A professora Luciana. Bom, aí é o seguinte, o que aconteceu é que o curso desenvolveu, né? E aí a gente abriu uma segunda turma, com 60 vagas, ampliamos as vagas, e aí deu 180 inscritos. E a gente começou a pensar, poxa, esse negócio está pegando. E de lá para cá, a gente já fez edições com
400 estudantes. Mas ao longo desse tempo, a nossa equipe ampliou de 3 pessoas, ampliou para 80 pessoas. Nós somos hoje 80 professores na equipe. 80, eu coordenador institucional, o Guilherme Ferreira, que está na Unesp de Rio Claro, também é o segundo coordenador, e 80 colegas que são formados nesse curso são moderadores. Tá? O que acontece? Nós temos uma relação seguinte, um moderador para cada 5 estudantes, cada 5 cursistas. Okay? Então, como funciona? Nós gravamos uma série de vídeos, esses vídeos tem cerca de 6 horas de vídeos, tem um material escrito que nós produzimos, e aí a gente lança as inscrições, abre uma cota de inscrição para cada estado. O estado do Paraná é um dos estados que tem maior número, porque isso é feito um estudo estatístico para a demanda de cada estado, e o Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são sempre que tem mais procura, então a gente destina mais vagas. Né? Então, hoje, se eu não me engano, são 45 vagas destinadas a professores do estado do Paraná. Okay? Mas a gente também não dá conta, porque cada edição que a gente realiza, a gente abre as inscrições num sábado às 17 horas, quando chega às 19 horas, dá lá 800 inscritos. Né? É uma coisa assim que a gente fica até com uma dor no coração, porque a gente pensa que são seres humanos, são pessoas que querem fazer a coisa e a gente não consegue atender a todos. Mas esse é o problema. E aí, ao longo dessa história, que já se vão 4 ou 5 anos, a gente formou cerca de 2.000 professores no Brasil inteiro e fora do Brasil. Né? Já temos professores dos Estados Unidos, de países da América Latina, um colega do Japão que encontrou o nosso curso, e era brasileiro, estava trabalhando lá, fez o nosso curso. Então, a gente não tinha a dimensão que isso atingiria, seria tão grande. E aí a gente fica sendo cobrado, né? Olha, quando vai ser a próxima edição? Então, eu já aproveito para anunciar no primeiro lugar. A próxima edição será em fevereiro de 2018. Por quê? Porque o GeoGebra passou, nos últimos meses, por algumas transformações de layout, de comando, de janelas. E o nosso material em vídeo, ele ficou um pouco ultrapassado. O que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever o material textual, vamos reproduzir as videoaulas, regravar os vídeos, vamos dar uma cara, um layout novo para o site. A equipe já está aí se organizando para isso, né? Isso é meu projeto na universidade aqui, já estou organizando com meus colegas, meus colaboradores. E a gente vai fazer um curso um pouco repaginado em fevereiro de 2018. Então eu peço aí para os professores que tenham um pouquinho de calma. A gente realizou somente uma edição esse ano, mas a gente vai realizar 2 edições em 2018, tá? E talvez a gente tentar ampliar um pouquinho mais o número de inscritos. A gente vai ampliar um pouquinho mais nossa equipe. Mas tudo isso depende de recursos, e a gente está tentando os pleiteando, tá? Então o projeto tem essa grandiosidade, mas ele foi uma ideia que nasceu por força da minha tese de doutorado. E aí, aconteceu, né? Aconteceu e foi crescendo, e a aceitação social aconteceu, e a gente foi dando linha para isso, tá ok? A gente encontrou aqui uma página do Facebook, né? Seria interessante para o... O professor tem um grupo, né, público lá no Facebook, né, que é hoje GeoGebra, né, que ele faz esse compartilhamento. Isso. E eu faço parte do grupo também e vejo que muitos colegas, né, interessados pelo software, postam, né, às vezes tem alguma dificuldade na construção, coloca lá e o pessoal vai colaborando, vai postando, vai dando dicas, né. Se o professor puder falar certinho, não digo o endereço, não sei como fala, mas é hoje GeoGebra, fala né? O que procura ali, né? Você entra no Facebook, você procura grupo, procura o GeoGebra. E é interessante, Silvana, que esse grupo foi criado por conta dessa demanda de procura pelo site, pelo curso. As pessoas procuravam o curso e a gente falava assim, como a gente não pode atender a todos, vamos criar o grupo. E no grupo a gente atende as pessoas. Sim. Então, o grupo hoje tem 6.000 membros, né? 6.000 pessoas que estão lá, uma parte dessas pessoas tem um software. Mas outra coisa que é importante que eu não falei é o seguinte, todo o material do nosso curso, tanto os vídeos quanto os textos, estão abertos. E sempre estiveram. A pessoa não pode fazer o curso, mas ela pode acessar todos os vídeos do curso. Basta entrar no nosso site, hojegeobra.com.br. Tá? Então eu repito, hojegeobra.com.br é o nosso site. O professor acessa lá e pode fazer o curso completo de forma independente.
O problema é que não tem as atividades que a gente coloca, né? Não tem a interação e não tem a certificação. Então, se esse é o interesse, que também é muito bacana, porque, na verdade, o nosso curso é uma grande rede social, né? Onde o professor produz, o estudante produz, e aí esse material que o professor produz vira material do curso também. Por quê? Porque a pessoa pode baixar, pode usar na sala de aula, pode compartilhar coisas. Então, quem quer fazer, vai ter que aguardar um pouquinho aí, até fevereiro de 2018, para a gente lançar a nova edição, tá bom? E eu aproveito até, eu fui uma sortuda na 8ª edição, porque eu consegui fazer a inscrição a tempo e participei em 2015, no segundo semestre com vocês, né, do curso com vocês. Não sei se a tela está compartilhada, mas eu aproveitei e abri o site aqui, ó, que o professor Sérgio colocou. Então, hoje é algebra.com.br/site, e aqui tem os vídeos, né, que o professor colocou, que estão todos disponíveis aqui, que vão dar essa repaginada, né, como o professor colocou, mas tá aqui. E foi uma experiência muito bacana, assim, ter participado dessa edição, porque eu nunca tinha feito um curso específico do GeoGebra. Eu tinha o contato na faculdade, na graduação, mas deu um torno de uns 8 anos, mais ou menos, né? Daí eu pude me atualizar um pouquinho no software, assim, e eu lembro que um dos exercícios que a gente fazia, e isso foi muito válido, é que a gente postava as atividades, mas a gente também tinha que escrever as descrições, né? Aquele passo a passo da construção. E isso fazia a gente refletir demais, assim, sobre, será que eu consigo fazer essa mesma construção com menos número de passos? Né? Será que eu não estou me repetindo? Ou, às vezes, você abria um arquivo de um colega e daí você acabava testando, não, será que é isso mesmo? Será que funciona? Do jeito que ele passou aqui é suficiente para eu fazer essa construção? Então, eu lembro que essa troca e essa reflexão foi muito válida. Então, aqueles professores que ainda não tiveram oportunidade de fazer, quando chegar fevereiro aí, atualiza bem a conexão aí em casa, porque eu sei que é bem concorrido mesmo para conseguir fazer o curso. Então, eu aproveito para parabenizar a equipe do professor Sérgio e os professores colaboradores também, que foi muito importante para a minha formação. E eu estava pensando, que a Silvana falou aqui, que já participou e tal. Tem, o senhor falou do grupo, né, que oferta o curso. Se tiver algum professor que tenha, né, que seja da rede, que tenha participado de algum grupo, de alguma forma, e queira ser tutor, tem essa possibilidade também? Como funciona, professor Sérgio? A equipe é formada por pessoas voluntárias, né? Da qual também eu sou voluntário, né? Porque é um trabalho de querer tocar experiências, né? E aí é o seguinte, as pessoas que fazem o curso, a nossa equipe vai percebendo o quão disposta aquela pessoa está para conversar com os colegas, né? E ao longo do curso a gente vai marcando algumas pessoas. Esse professor aqui, que nós estamos formando, ele tem uma boa disposição para a interação, ele quer conversar, ele responde as perguntas na sua atividade, porque, como a Silvana falou, é o seguinte, as atividades que a gente planeja tem uma dimensão individual, em que ele produz alguma coisa sozinho na casa dele, um arquivo, uma descrição, e posta no fórum. Essa é a primeira parte da atividade. A segunda parte da atividade é ele entrar na postagem de 2 colegas, pelo menos, dar contribuições, ajudar aquela atividade, dar um up, né, melhorar, ou dar outros aspectos, dar outra direção. E aí o que acontece? Isso é que nós chamamos de, segundo as ideias de Leontiev, de a gente construir um sistema de interação colaborativa, né? O querer estar com o outro, né? O querer interagir com o outro e o querer colaborar naquilo que é do outro, né? A grosso modo é isso. Quando a pessoa tem essa boa disposição, esse professor, independente do conhecimento de GeoGebra ou não, porque conhecer GeoGebra é uma coisa até simples, independente disso, essa pessoa, para a gente, tem uma boa disposição e é um bom candidato a ser moderador. E aí, às vezes a gente escolhe, às vezes a pessoa se prontifica, eu queria ser moderador dessa equipe. Fala com a gente, após ter feito uma edição do curso, a gente vai convidar com certeza, porque quem está se colocando para trabalhar, com boa vontade, a gente aceita, lógico, né? Certeza. Ok. São 2 coisas aqui que pediram. Primeiro, professora Silvana, para disponibilizar o link para fazer o download daquele livro. Uhum. Né? Eu acho que a Andréia pode disponibilizar ali no chat. E para a professora Luciana,
Então, estão perguntando aqui, ficaram curiosos porque a Luciana contou que leva ao laboratório, né? E perguntaram como que acontece lá no laboratório. Coloca os alunos um por computador, os alunos levam o celular também. Como que você mobiliza esses alunos para trabalharem lá, Luciana? Então, na época que eu trabalhei com os alunos do 7º ano, então foi aquela coisa, né? Coloca 2 por computador, porque não tinha número de computadores na sala que para todos, né? Eram 30 alunos em sala, então, obviamente, 2 ou 3 tinham que ficar com um computador. Aí você tem que ficar coordenando, né, essa parte da atividade. E com os alunos do 9º ano, aí não teve esse problema, porque eles já tinham contato, né, com o celular, então puderam baixar pelo celular e puderam fazer a atividade em casa mesmo, e depois eles traziam até para a sala de aula para mostrar, certo? Como que funcionava, como que a função se comportava, dependendo da mudança, no caso, dos coeficientes ali. Então, é basicamente isso, né? Com os alunos do 7º ano, eles tiveram que dividir o computador aí. Aí tem um probleminha na questão das turmas, né? Uhum. Porque dependendo da turma, às vezes você tem que levar eles de uma certa maneira que eles não virem uma brincadeira a atividade, né? Principalmente com os menores. Interpretar de outra maneira esse momento fora da sala de aula, no caso. Sim, sim. E a questão do papel, né? Você primeiro trabalha, você tem que fazer uma formação do software dos alunos. O que você percebeu ali com o ensino fundamental? Tem que primeiro fazer no papel, Então, depois hoje vai em no dia, software, não? eu não entendi a pergunta. É que Com os alunos do ensino fundamental, como que funciona? Você primeiro trabalha determinado conteúdo no papel, depois faz a formação do GeoGebra, faz uma formação antes de trabalhar com eles, ou você leva os alunos para o laboratório? eu peguei e montei uma apresentação, na época do 7º ano, montei uma apresentação assim, básica, de como que funcionava o software, né? Um software gratuito, que todos poderiam ter contato, e apresentei para eles como que funcionava. Eu pedi para que eles abrissem mesmo e fossem visualizando as abinhas ali, mexendo, olhando onde estava, qual os ícones que eles poderiam clicar para abrir ali a página e através disso ir construindo as figuras lá. Ah, tá. Só vou abrir um comentário para vocês terem uma noção do contexto. A gente abriu uma enquete ali perguntando quantos estão assistindo. A gente tem em média 80 pessoas ali comentando e assistindo a gente. E 56% dessas pessoas já utilizaram o GeoGebra. Então, para vocês terem uma noção do público ali. Em relação à formação continuada, né? O professor Sérgio estava comentando da formação continuada. Você chegou a fazer alguma formação continuada, Silvana? Você já participou dessa formação? O que você percebe? Porque você está inserida hoje numa escola que participa do projeto Conectados, né? Que já tem por estímulo discutir tecnologias educacionais na escola. Mas em relação ao GeoGebra específico, você fez um curso, depois você foi trabalhar? Como que foi? Como isso aconteceu? Eu tive contato com a GeoGebra na minha formação. A gente tinha semana de matemática, então o curso inteiro, da semana inteira, era sobre o GeoGebra. Então o professor, ele também ensinava como a gente trabalhava com o GeoGebra em sala de aula e principalmente estimular o aluno a responder perguntas em que a gente lançasse, no caso, em sala de aula, né? Então, mesmo que eu participei, até tenho interesse em participar do curso do professor Sérgio, né? E vou pesquisar ali a parte da página dele no Facebook, né? Para estar mais em contato, assim, porque às vezes a gente, em sala de aula, a gente precisa dessas atividades, desses momentos, né? De reflexão e principalmente do conhecimento, né? Para o nosso próprio conhecimento em sala de aula, certo? Certo.
E, professor Sérgio, você falou um pouquinho já do teu contexto, né, do GeoGebra na universidade. Em relação ao uso de tecnologias, você até comentou no início que não parou tudo, agora vamos falar de tecnologia. Né? Obviamente que a gente não fala de tecnologia dessa forma, mas existem momentos e tal. E você já presenciou esse fomento? Então, de repente, alguma disciplina que explorava mais? Como que isso está no contexto da universidade, né, especificamente no teu contexto hoje? Tá. Olha, eu já trabalhei, a Unespar é a terceira universidade que eu trabalho, né? Trabalhei já na UTFPR de Cornélio, na UEL foi a primeira, e aqui na quarta teve a FAP, né, que é Apucarana, e agora a Unespar. E eu notei que nos cursos de matemática sempre tem uma disciplina chamada Tecnologias para o Ensino de Matemática, né? Eu já ministrei disciplinas como essa, eu acho que elas cumprem um papel de formação interessante. Mas eu acho que, às vezes, uma formação que é muito desligada do uso mesmo do aplicativo. Né? Nós estamos, nesse momento, na Unespar, reformulando o curso de matemática. E, para fazer isso, a gente vai ler diretrizes, vai ler resoluções do Conselho Nacional de Educação e tudo mais. E sabe qual foi a decisão do nosso colegiado? Retirar a disciplina de tecnologia da grade curricular. Por que retirar? Porque é uma orientação seguinte nas diretrizes curriculares. A utilização do computador deve permear o curso como um todo. Ou seja, o professor formado por nós vai utilizar a tecnologia quando ele vê os seus professores utilizando e esse uso é um uso eficaz. Ou seja, a gente acredita aqui, então, na Unespar, de Apucarana, que a gente, ao usar os aplicativos, o GeoGebra é um deles, para ensinar matemática que eles aprendem na universidade, eles vão se sentir com autonomia para fazer isso na prática deles. Então, o que acontece aqui? Eu utilizo o GeoGebra em quase todas as minhas aulas de cálculo. Eu projeto o DataShow, o meu computador com o DataShow na tela, os estudantes, às vezes, pegam seus celulares, às vezes não pegam, às vezes veem somente eu fazendo certa conversa com eles a partir da projeção na tela, e eles estão vendo que o professor dele entende como necessário. Ou seja, assim como o professor pega a sua caixinha de giz, ele pega o seu computador com o DataShow aqui no nosso caso e utiliza. Okay? Então, veja bem, eu acredito que essa formação ela é mais eficiente, mais eficaz do que ficar criando disciplinas para ensinar tecnologia. Mas a gente corre o risco de um colegiado do curso não utilizar, é melhor que tenha a disciplina. Né? Porque antes a disciplina do que não ter nada. Porque aí fica assim, alguém vai utilizar, algum professor vai utilizar e ninguém utiliza, aí na formação do sujeito, isso não aparece. E aí, quanto à aceitação dos estudantes, eu acho que os estudantes veem isso como muito interessante, né? Eles entendem isso como necessário para os estudos dele. Então, eles recebem muito bem, e muitos dos estudantes, eles aprendem a lidar com o GeoGebra, por exemplo, sem necessidade de curso. Do meu curso, por exemplo, porque na prática a gente vai ensinando como fazer uma coisa, como investigar tal problema, como realizar tal comando, e a partir daí, quando acaba aquela disciplina, eles já têm um conjunto de conhecimentos do software. Okay? Então, a minha experiência é essa. Já ministrei disciplina de tecnologia, tanto na graduação quanto na especialização, mas eu acho que elas são pouco eficientes para formar o professor para utilizar a tecnologia. Mas para conhecimento técnico é boa, mas para utilizar a tecnologia, eu acho que elas são pouco eficientes. Sim. Professora Luciana, vou fazer uma pergunta pessoal agora. Pessoal, mas não, não. A gente... você está inserida numa das escolas que trabalha com o Projeto Conectados 2.0, que é uma formação que o Estado oferece. Você já consegue perceber um movimento, né? Uma contribuição do Conectados em relação ao uso das tecnologias de uma maneira mais geral, né? Um comentário na escola, os professores falando de tecnologias e anteriormente não falavam e agora falam, você já consegue ver um movimento disso? Porque quando a gente falou da universidade e que uma disciplina para discutir sobre a inserção da tecnologia como ferramenta de aprendizagem é uma coisa, outra coisa é a questão técnica mesmo, aprender a mexer.
E o Conectados, ele discute muito isso, né? A educação na cultura digital. Vamos falar disso porque os nossos alunos falam disso. O que você percebe aí na escola? Luciana, tá aí? Aqui, estou escutando. Então, aqui na escola, bom, primeiramente nas reuniões pedagógicas, né, os próprios pedagogos, a parte da direção, eles se utilizam das mídias tecnológicas dentro das apresentações, das reuniões pedagógicas, e ainda, além disso, os professores, eles também estão trazendo mais os alunos para o laboratório de informática. Isso que eu tenho percebido. Na parte da pesquisa, principalmente, os professores trazem os alunos até o laboratório da informática para pesquisar. Em sala de aula também, eles se utilizam da parte das vídeos, das apresentações em PowerPoint, né? E além disso, nós temos aqui na escola um jornal, que é Lindaura em Movimento. Ele tem uma página própria no Facebook. Então, isso é uma das coisas assim que a gente percebe, os alunos estão envolvidos nesse trabalho. Uhum. É um projeto da escola, então a escola tem um projeto que envolve o uso da tecnologia, né? E o envolvimento dos alunos, como que é? A todo momento, eles como era e como é. Como é? Como era, como é? Então. Bom, antes a gente não tinha essa parte, né? Então agora eles estão muito envolvidos nessa parte de entrar na sala, pesquisar, perguntar para os professores o que eles utilizam, o que eles não utilizam, e nessa parte de debater principalmente sobre o uso. A gente tem no estado um programa chamado PDE, né? E esse PDE é um programa que afasta o professor da rede por 2 anos. No primeiro ano ele fica 100% afastado, ele volta para a universidade para discutir, para revisitar alguns conceitos, para aprender novas teorias. E o objeto dele é pesquisar uma problemática da escola que ele está inserido, né? E aí, né, diante da escolha do tema e discutindo outras coisas, nós percebemos que a gente já tem professores PDE, já vem numa caminhada principalmente dentro do GeoGebra, né, na matemática dentro do GeoGebra. Então, muitos professores pesquisaram problemáticas discutindo a disciplina, a matemática, utilizando o GeoGebra, né, Silvana? Isso. Eu separei aqui alguns trabalhos e a Andrea está colocando para vocês, acho que até já deve ter colocado o link lá de busca. Eu fui lá nos cadernos PDE, digitei GeoGebra, então apareceu lá os artigos, as produções didático-pedagógicas, né? Então aqui eu separei uma de 2014. Esses slides aqui, eles já estão disponíveis no nosso site da Escola Interativa, que está linkado dentro do portal Dia a Dia. Vou até mostrar, aproveitar, depois me lembrem se eu esquecer de voltar nesse parênteses aqui. Vamos ver aqui, ó, abrindo o portal para mostrar como que acessa lá. Então, aqui no site da Dia a Dia Educação, se você vier aqui em Gestão Escolar, nos Conectados, né, nesse nosso projeto. Nós temos aqui, além de algumas notícias, né, escolas participantes, nós temos aqui, ó, a parte Escola Interativa Série Tecnologia em Debate. Então, esse site aqui, esse link a professora Andrea já disponibilizou para vocês, e aqui no canto superior direito, em materiais, então a gente vai estar colocando aqui, até já aproveitando que a gente já está chegando no fim, né, dessa nossa conversa, né, que pena, porque está sendo bem gostoso. Nós vamos ter outros episódios, né, vamos colocar assim, né, outros temas que a gente vai discutir, e o primeiro deles, né, então esses slides aqui do GeoGebra já estão aqui, tá, mostrando certinho como que acessa, esses outros sites também que eu coloquei dos professores dos cadernos PDE. Então, agora voltando ao caderno PDE, para mostrar para vocês, aqui. Então, tem aqui de 2014, utilizando o GeoGebra como estímulo ao estudo de funções afim e quadrática, GeoGebra investigação matemática no conteúdo ângulos, uma dupla perfeita. Então, aqui foram alguns exemplos, tá, dessas produções, que eu acho que é muito válido, porque são experiências, são produções
dos nossos professores aqui da rede mesmo. Não sei se algum deles está nos assistindo nesse momento, se tiver aí quiser se pronunciar também no bate-papo, pode colocar. E aqui também tem esse trabalho do professor Celso, ele também faz o link com o uso da lousa digital, né, que também é um recurso que está presente nas escolas e que a gente pode estar utilizando também com o software GeoGebra. Eu queria aproveitar e colocar também aqui uma contribuição de um assessor, né, de tecnologia, que é o Alexandre, lá do Núcleo de Maringá, referente à instalação do GeoGebra 5, né, a versão dele 5, que é aquela versão 3D, né? A gente sabe que nos computadores das escolas a gente não tem essa versão 5 instalada, porém, ela pode ser instalada e o Alexandre fez essa contribuição para a gente. Deixa eu só me localizar aqui para ver onde que eu tinha anexado ela aqui. Até, Andréia, se você puder colocar lá para a gente no portal, eu acho que saiu dos meus slides aqui. Mas a Andréia vai disponibilizar o link lá, é um tutorial para a instalação do GeoGebra 5 no Linux Educacional, tá? Com áudio. Obrigada, Alexandre, por essa contribuição. Os professores aí também agradecem. Eu vou ter que ler aqui, gente, um comentário, porque a gente fica contente, né? Colocaram assim, que a nossa proposta, né, da SED, esse trabalho, essa discussão do Conectados, essa professora colocou que está entendendo que exatamente na perspectiva que o professor Sérgio destacou, porque ela percebe no sentido da tecnologia como meio, como recurso, e não como fim em si mesma, né? E com isso aqui, tem mais duas perguntas aqui que eu acho que eu vou colocar para vocês dois responderem, que se já perceberam ou não, vocês decidam aí, mas o professor Sérgio já comentou alguma coisa no início, né? Talvez não ouviram, mas assim, a percepção do GeoGebra em outras disciplinas. Então, de que forma que você já percebeu isso? Acho que o professor Sérgio podia responder para a gente primeiro, né? Se a Luciana quiser, avisa, a Silvana também. Pode ser? Eu já vi alguns trabalhos, mas apresentados em eventos onde eu estive presente em grupos de trabalho, né? Ligados à física e ligados também à química. Tá? Mas eu sei que no site, no repositório do GeoGebra, então, quando digitar lá geogebra.org, vai ter lá materiais. Eu sei que tem muitos materiais lá relacionados a outras disciplinas. Inclusive até a biologia, eu já vi alguma coisa lá. Então, basta procurar, né, por palavra-chave que vai encontrar materiais e tal. Né? O problema é que o professor que vai de outras disciplinas vai ter que ter um pouco de habilidade com o software e ter um pouco de conhecimento matemático para poder fazer as suas construções. Então, mas eu sei que há esse repositório com muito material. Né? É que esses materiais às vezes são pouco conhecidos. Né? E é interessante que a ideia dos consultores do GeoGebra, né, que mantém o software, quer criar uma ideia de rede social mesmo, onde as pessoas vão lá, depositam suas construções, o que funcionou na sua sala de aula. Então, por exemplo, eu mesmo tenho meu repositório lá, deve ter lá uns 40 arquivos, onde as coisas que eu crio, eu vou colocando lá. E não precisa ser coisa assim completamente acabada, são essas experiências, experimentos, né? E é isso que é bacana, né? Uma dimensão que esse software trouxe para a gente da matemática é fazer com que a gente experimente. A ideia do laboratório, né? O laboratório de ensino, né? Tirar a matemática desse negócio de só fazer conta e tá certo só de um jeito, e está errado se não fizer desse jeito. O GeoGebra traz uma outra dimensão para pensar a matemática. Traz a dimensão seguinte, que a sala de aula, nossos encontros, nossas aulas, podem ser encontros de laboratórios, de tentativas, de experiências. Né? Então, eu acho que vale a pena visitar esse laboratório, que é o online, conhecer esses materiais e poder verificar o que é de coisa bacana lá, né? E baixar e utilizar. Né? Sim, exato. Silvana, aqui deixa eu retornar aqui, quando o professor Sérgio estava falando dos materiais, né? Aqui no site oficial, então aqui na parte de cima tem inúmeros materiais e tem o campo de busca aqui que você pode fazer. Aqui tem pesquisar nos nossos
897.685 materiais gratuitos e interativos. Então, aí tem muita coisa mesmo, né, para busca e para pesquisa, né, porque eu acho que esse perfil, né, o professor sempre tem que ter essa curiosidade de ir atrás e pesquisar e se atualizar, porque isso vai só refletir na nossa prática docente e automaticamente lá na frente, né, fazendo um bom uso, um uso responsável, né, de tecnologia, a gente vai ter uma melhora nesse processo de ensino-aprendizagem, né. Professora Luciana, se quiser comentar alguma coisa, e daí a gente já está caminhando para o final, então eu já gostaria de se despedissem depois. Então, a utilização do GeoGebra em outras disciplinas, penso que ela deveria ser melhor abordada, né? Na questão, assim, da pesquisa, né? Porque eu conheço poucos materiais, né? Mas eu vou estar pesquisando nessa parte, vou estar dando uma olhadinha, porque eu acho bem interessante, principalmente da divulgação das outras disciplinas, né? Porque ele é pouquinho divulgado nas outras áreas, assim. Mas eu vou aproveitar aqui das outras áreas, eu fiz a pesquisa aqui em nome de física, eu sei que é voltada para a área de exatas, mas só para contar uma novidade, que essa semana que passou a gente estava também organizando material aqui. Quando você abre nos materiais, né, aqui o arquivo disponível lá, é possível compartilhar, né, esse material que está lá. Inclusive, colocar ele, né, dentro da possibilidade das escolas do Conectados, que é aquele Google Sala de Aula, né, o Google Classroom. Então, ele aparece o íconezinho aqui para você já criar uma tarefa, né? Então, isso é uma novidade, pelo que a gente pesquisou aqui algo desse ano, então ainda está em estudo, mas você pode fazer esse link, então, nas suas turmas, né, os professores que têm ali já as turmas criadas com os alunos, pode estar colocando uma tarefa lá no Google Sala de Aula para os alunos fazerem, depois ele acessar e poder dar nota e fazer a avaliação conforme o planejamento dele. Interessante. Então, tá bom, professor Sérgio, gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Só isso mesmo, né? Eu acho que não dá para responder todas as perguntas assim de modo satisfatório, mas ficam aí algumas dicas, algumas ideias, e que esse debate aqui promova nos ouvintes, assistindo aí, a vontade de conhecer o software, né? E não precisa esperar, assim, uma audição do público. Tem um monte de material, né? Tem o canal do professor Luiz Aquino também, que tem um monte de coisa interessante, tem o nosso canal no YouTube, tem um monte de coisa compartilhada em redes sociais, no grupo GeoGebra Brasil, do professor Humberto Bortolossi, no nosso grupo. Então, quem quer aprender a lidar com software, basta entrar nesses grupos, nessas redes sociais, e perguntar, né? E perguntar sem vergonha, né? Se chega lá no nosso grupo lá do GeoGebra, posta a pergunta que achar que deve ser feita, assim, como faz tal coisa? Porque eu digo uma coisa para vocês, né? Às vezes um colega vai lá e posta uma pergunta, e eu não tinha pensado naquilo ainda. E eu mesmo aprendo ao responder essa pergunta. Né? Então eu fico assim, me sinto provocado com essas perguntas, assim como os colegas. Então deixe, né? Deixe ter a dúvida e vamos trocar ideias, ok? Então a gente tá, eu e os meus colegas estamos no Facebook, estamos no YouTube, então tem acesso a gente, tem acesso a esses materiais e vamos conversar. Okay? Tá bom. Muito obrigada, então, professor Sérgio, professora Luciana. Então, muito obrigada por contribuir. Obrigada a vocês. Participar. E a sala dos professores aí, né, no fundo, fazendo. Manda um abraço para todo mundo aí também, tá? Agradece o pessoal, os alunos, a professora Silvana também. Muito obrigada. A gente sabe que essa aqui foi a primeira, né, primeiro episódio, né, primeiro bate-papo, assim, sobre esse recurso, e a gente vai ter outras, não vai acabar aqui, né, a nossa série. A próxima, acho que está agendada 12 de setembro, então já agendem aí. A gente vai discutir ferramentas do Google para a gestão escolar, né? O foco vai ser discutir a gestão na escola, mas também as ferramentas do Google que contribuem para todo o trabalho colaborativo. Então, a gente aguarda vocês às 10h30, né?
A gente vai, e às 10h30. E nós vamos fazer propaganda, mandar, né, pelas redes sociais e mandar para vocês, publicar lá no portal, tá bom? Isso. E daí eu aproveito, né, nesse finalzinho, vocês professores, né, até o professor Sérgio, se quiser disponibilizar para os alunos da graduação, né, acompanhar esse bate-papo que a gente teve. Então, esse link ele vai estar disponível nesse mesmo link aqui depois, né? Então, quem não pôde, né, assistir agora, pode estar assistindo depois e tendo acesso a esses links, né, a essas ideias que a gente discutiu aqui. Então, agradeço a todos pela oportunidade. É.